Olá, tudo bom? Tava lembrando outro dia, e na verdade até comentando com umas amigas, como velório é uma coisa que deixa a gente doido. Já reparou, Beto? A pessoa fica doida no velório. Se for uma pessoa muito próxima, fica muito deprimida e... Mas sempre... O que eu quero dizer com doida? A pessoa às vezes não concatena ideia quando tá num velório. Vou te contar uma história muito boa. O meu tio, que era um querido, amado... Sabe assim, o tio unanimidade? Quando meu tio morreu, foi um choque. Porque ele morreu muito de repente, assim. Quando eu digo de repente, é tipo de repente. Ele tava, tipo, lavando louça e aí ele teve um infarto e ele morreu. Foi isso. O cara tava bem ontem, comeu pizza, aí no dia seguinte ele acordou pra lavar uma louça e aí ele teve um infarto e morreu. Foi assim. E foi um choque pra nossa família, como se a gente tivesse perdido... Nossa, foi horrível, assim, a gente ter perdido meu tio dessa forma e a gente... Enfim, era o tio mais querido do planeta. E aí, quando a gente foi contar pro meu pai, não era irmão do meu pai nem nada, era cunhado. Ou seja, marido da irmã da minha mãe. Não tinha laço sanguíneo com meu pai, bola. Mas eram amigos desde sempre. Porque meu pai casou com a minha mãe tinha 17 anos, ou algo que o valha. Nossa, tô quase caindo. Ou algo que o valha. Então, desde sempre, o meu tio, que era casado com a minha tia mais velha, fez parte da vida do meu pai. Então, eles eram carne e unha, assim. E aí, meu pai ficou muito chocado que meu tio morreu, ficou com uma tristeza muito profunda. E no dia do velório, eu saí pra fumar um cigarro, e foi aqui no Cemitério da Paz, e é uma sala do lado da outra, né, Beto? Ah, velório, Beto, é sempre uma sala do lado da outra. E aí, eu tô fumando um cigarro fora, assim, da sala, eu vejo meu pai chegando, e aí meu pai entrou numa sala que não era a sala. E aí eu pensei, puxa vida, o que papai foi fazer ali naquela sala, não é mesmo? Só que eu tava tão abalada com a morte do meu tio, que sabe quando você fica meio aérea, você não sabe se você apaga o cigarro e vai resgatar teu pai que tá lá velando uma pessoa estranha. Mas aí eu falei, ele vai ver que não é o meu tio e vai sair da sala, porque super acontece, às vezes, você entrar numa sala que não é a tua sala, não é, Beto? Não. Mas aí, meu pai não saía. Eu pensei, por algum momento, será que por acaso meu pai também conhece uma outra pessoa que morreu e essa pessoa tá lá? Ou ele viu algum amigo, sei lá eu. Porque meu pai entrou nessa sala errada, Beto, e meu pai não saía da sala. E aí eu pensei, deve ser alguém conhecido. Porque quando você entra numa sala errada de velório, você dá um bizu assim no defunto. Vê que não é o teu, você zarpa fora. Concorda? Não. Papai ficou lá. Entrei na sala pra resgatar meu pai, pra saber que diabos que tava acontecendo. E meu pai tava com os braços assim pra trás, super consternado, do lado do caixão assim, e era uma senhora que tava no caixão. E aí eu pensei, vai ver que papai conhece, não é mesmo? Porque afinal de contas, por que papai estaria velando essa senhora? E aí eu virei meu pai e disse assim, Beto, o que você tá fazendo aqui, papai? E meu pai fez essa história. Meu pai virou e fez assim, Beto. Puxa, como o Nildo tá diferente. E eu pensei, tá, pai, tá até de brinco. Tá de bem vestido. Caralho! Não, merda. Ai, gente, é horrível. E aí eu falei, papai? Muito sério, porque eu não gargalhei. Eu tava tão passada. Tipo, hoje eu gargalho. Mas naquele momento eu não gargalhei. E aí eu falei, não, papai, veja, o tio tá do outro lado. Essa sala não nos pertence. Desculpa, a gente saiu. E isso me fez lembrar muitas histórias da minha mãe, inclusive minha mãe é mestre, gente. Minha mãe foi no velório com a minha tia. Do pai de um primo, sei lá, uma gente assim, uma parentada distante. Aí minha mãe entra nesse velório, minha mãe é uma mulher muito vistosa. Um tetão assim de silicone, uma mulher bonita. Aí minha mãe entra nesse velório, agarra esse homem que ela nunca tinha visto na vida, achando que era um primo dela distante.
tá que abraça esse homem, começa a dar meus sentimentos pra esse homem, e o homem nos fez de rogado, né, Beto? Tá sendo abraçado pra ele, mulherão tá que abraça também. Tá que abraça. Aí minha mãe largou desse homem, veio minha tia também, abraçou, passou a mão na cara desse homem. Oh, meus sentimentos, viu, Antônio? Que coisa mais triste. E tá que abraça o Antônio, tá que abraça o Antônio. Beto, não era, gente, era outra pessoa. Por isso que eu falo, as pessoas não ficam boas da cabeça em velório. Aquele não era o primo, Beto. O velório também era outra coisa, não era lá. Ai, gente, coisa boa que é velório. E o Beto, o pai do meu melhor amigo, morreu. E a gente foi no velório. Óbvio. E aí, estávamos lá nesse velório, certa feita. Estávamos lá no velório do pai do meu melhor amigo. Eu tava muito arrasada. Mas, sabe quando já passou aquela coisa? Já tava bem no fim do velório, assim. As pessoas já estão mais conformadas. Ele não tava bem de saúde, enfim. Aí entram uns homens da funerária com umas coroas na sala que a gente tava do velório, escrito assim, sei lá, saudades eternas, Inês. Quantas saudades da Inês. Sei lá, uma porra dessa escrita na coroa. Só que a tal da Inês estava sendo velada também, outra sala. Pessoal, vamos prestar atenção, pessoal da funerária, pessoal que tá indo pros velórios, vamos ler o nome da pessoa que tá na porta, porque tem um nome. Não é pra você ficar entrando e bisoiando o defunto alheio. Vamos prestar atenção nisso? Faço esse apelo. Sei que entrou esse pessoal e o velório de Inês, dessa senhora XPTO, que tava sendo velada ali também, já tava meio no fim. Aí eu fiz assim, puxa, você viu, Beto? Quanta coroa? Inês devia ser muito querida. Aí Beto faz assim, mas agora não adianta, porque agora Inês é morta. Gente, eu gargalhava, eu detesto rir em velório, porque eu acho uma falta de respeito, mas foi tão boa essa sua piada, Beto. Beto nunca faz piada, mas quando faz é boa. E aí eu ria, meu amigo veio, né? Bruno, o que tá acontecendo? Querendo saber. Eu falei, Edu, você vai me desculpar, mas eu bem preciso te contar o que aconteceu. Aí eu contei essa história. Ai, gente, vocês têm história de velório? É boa, história de velório é sempre bom. Depois eu vou falar, eu tinha tanta história de velório boa pra contar, Beto, que pena. Faço um outro vídeo de velório. Gente, um beijo, tchau.